gente, eu me sentia morrendo. Eu sentia minha alma desfalecendo. Eu tinha vontade de morrer. Eu não queria viver mais, porque continuou o processo. Foi largo. Foi largo. Quando eu tô de costa com a minha irmã empurrando o carro, de repente, eu vejo tocar em mim uma mão. Primeiro eu sou tocada a olhar para trás. Quando eu olho para trás, eu vejo um jovem na bicicleta, com a barba, numa bicicleta. Você que não tem ainda essa visão espiritual, você pode dizer, que louco, que tá contando essa louca, né? Você não tá entendendo, mas quem tem visão espiritual vai entender. Ele vinha na bicicleta. E eu olhei assim, eu fui tocada a olhar para trás. E continuei, depois não dei mais importância, eu continuei com a minha irmã. Quando eu sou tocada, me toca aqui no meu ombro. Eu olho assim, eu tava mal, eu tava desfalecida demais, eu tava batida a minha alma. Diz o Salmo, porque está batida a minha alma, né? Assim estava. O salmista, né, diz. E eu olho para trás, era ele. Ele jogou a bicicleta lá no canto, mas foi algo assim, tá? Rápido, sabe? Rápido e lento ao mesmo tempo. Ele joga lá, ele joga a bicicleta, Ele joga a bicicleta primeiro e ele vai correndo buscar, subir, trepar aquelas flores. E aí foi quando eu olhei e disse, mas por que aquele jovem tá trepando, tá subindo ali? E o muro tão alto, gente, e subia mesmo como aranha, sabe? E depois eu tirei o olho, não dei importância. Minha irmã também tinha visto essa cena. Foi aí depois que ele me tocou, Ele me toca. Quando ele me toca, ele me entrega a flor. Que é essa flor que está aí no vídeo. A flor de capri. Que é essa flor que está nessa outra foto, onde está seca. Que está neste livro, que é o livro onde eu mostro aí o desejado das nações. Que vem da Igreja Adventista. Eu não quero botar placa, eu quero dizer que Deus usou uma pessoa dessa igreja também. Não é igreja, tá? Por favor, me entenda. Não é isso. Deus podia usar de onde quisesse. De Assembleia de Deus, Batista, não importa. Esse livro também veio na minha mão. O Desejado de Todas as Nações, que fala de quem? Da vida de Cristo. E nesse livro, eu botei essa flor. Ela estava com vida ainda, veio bonita. Ela secou aí. Você pode ver que ela está seca, não dá mais para conhecer. Que é essa flor que aparece aí de capri, bonita, linda. Assim me entregou. Quando ele me entrega, eu começo a olhar para ela, para essa flor. Minha irmã do meu lado. Minha irmã é testemunha. Quando eu olho, eu começo de dentro de mim, do nada, é como se fluía de mim rios. Aí uma passagem na própria palavra de Cristo que diz que rios de água viva, agora não lembro o texto, fluirá, né? E onde está seco, ele faz brotar. Terra seca. Gente, foi um rio. Aquilo ali foi me aliviando. Eu recebi um alívio dentro de mim. A minha alma recebeu refrigério. E aquilo tudo foi saindo. Foi uma algo assim tremendo. Grandioso. As minhas palavras humanas não vai poder explicar isso. Porque sou limitada humanamente, como você é. E quando eu vou buscar aquele jovem, o homem some, o jovem sumiu. Ele tinha a faixa etária de uns 20 alguma coisa, era um varão. Hoje a gente pode dizer na palavra um varão, não um jovem, um homem. Não era nenhum tipo de homem que estava ali me cobiçando, não era isso. O homem estava com sandálias de tira no pé, uma bermuda larga até o joelho, uma camisa normal e uma bicicleta. Quando eu e minha irmã foi buscar, o homem sumiu. Você que é espiritual, você está entendendo o que eu estou falando. Aleluias. Ele some. E cadê? E aquela flor ali, e eu ali, ó, só brotando água. Água que como é? Joa, como é que fala no português? Eu vou dizer de outra forma, derramava água, chorrava, né? Que eu não podia me controlar. E fui tendo um alívio daquele processo que estava passando ali. Fui limpa, fui lavada pelo sangue de Cristo. E ali eu volto com a minha irmã, foi todo um momento, a minha irmã também foi impactada. Naquele momento a minha irmã também, ela se converteu. Deus, ele deu matou 2 pássaros de uma vez só.
né? Como diz na linguagem, matou 2 de uma vez só. 2 almas, clac, pegou. E aí, quem pode suportar a glória de Deus? Ai, santo, quem pode suportar o poder de Deus? A gente tem na própria palavra vários relatos em Daniel dos homens que caíam pelo poder de Deus, da glória de Deus. Não foi tanto. Esse foi o processo. Eu volto para a casa da minha irmã. Já tinha uns dias ainda lá para ficar na Itália. A minha irmã foi impactada. O esposo dela foi impactado. Ali eles começaram a buscar mais o Cristo da Bíblia. Foram ali, tiveram também aquele despertar, né? E eu volto para a Áustria para retomar minha vida. Só que não foi a mesma coisa. A minha vida não foi mais a mesma. Porque aí um processo, aí um antes e um depois. É como uma cirurgia que você faz. Ela tem um processo dela. Ela tem um antes, tem um pós e tem um depois. E tive o depois da minha cirurgia. Da minha cura. Do meu, como é que diz? Ressuscitada com Cristo Jesus. O meu espírito ressuscitou. Ele estava morto. E eu vou, antes de continuar lendo. Não, eu não vou ler agora não. Eu vou ler depois, quando terminar o testemunho, tá? Para fechar com chave de ouro. Que é a palavra de Deus. Que é para a glória dele. Só para ele. Não é minha. Eu sou podre como você. Eu sou como você, de carne e osso. Eu não sou melhor que você em nada. Porque Deus, ele pode fazer como ele quer. Ele pode fazer como ele quer. Não podemos limitar como Deus vai resgatar uma pessoa. Porque Deus não divide glória com ninguém, nem com o homem. Eu não quero dizer que Deus não pode atuar dentro de uma reunião cristã. Porque Deus tem uns lugares de reunião para o evangelho dele ser pregado. Não estou falando isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós não podemos limitar o Criador nas paredes de uma igreja. Nas paredes, porque igreja somos nós. Nós somos o templo dele. Não podemos. Deus, ele faz como ele quer. Ele pode usar até um pássaro, como usou uma mula. Na palavra dele diz. Até um cachorro pode usar. Uma criança. Então, eu volto para lá, retorno a minha vida. E naquele processo, eu vou ao encontro da missionária, a visitar o encontro cristão. Chego lá, eu começo ao processo, né, de crescimento na palavra. Conhecer mais esse Criador verdadeiro, esse que eu desafiei ali no meu apartamento, naquela sala. E ali eu fui crescendo na palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o quê? Ouvir o quê? Ouvir as placas? Ouvir o Nivan? Ouvir o Buda? Ouvir o Espiritismo? Não, porque eu vivi tudo isso. Eu fui curiosa por tudo isso. E aí você pode dizer, é mais uma. Temos que ter muito cuidado. Eu tô tentando ter muito cuidado, porque essa obra em você, não a pessoa, quem faz é Deus. Não é eu, não é um evangelista, não é um pastor que é um dom que Deus dá, né? A pastorear ao povo dele, que não é mandar no povo, é pastorear. Tem distorcido muito isso. Os homens que têm levado esse dom, eles têm desviado muito qual é a missão dele. É pastorear, não mandar, não comandar, não botar fardo, porque Cristo tirou fardo da gente. É cuidar com amor, velar por essas almas, porque tem que prestar conta ao dono delas. Eu digo isso assim, com muito amor e carinho para você que está me ouvindo. Você pode estar como você está, você não sei a sua situação, sabe? Você talvez tenha se desiludido, né? Mas não de Deus. Não, de Deus não. Porque Deus está sempre te ouvindo. Deus te ama de uma maneira que você não pode imaginar. Você pode estar vestido aí como mulher, achando que você nasceu para ser
um gay, uma sapatona, um travestis. Deus te ama. Eu não posso te julgar. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu sou tão miserável como você. Vamos lá, voltamos para a história. E ali, retorno à Áustria. Quando retorno à Áustria, eu fui aprendendo sobre a vida do Senhor Jesus. Eu jogo fora todos os deuses. Eu queimei todos os deuses, os orixás, as imagens. Limpei tudo aquilo. E ali eu fui aprender a consagrar toda aquela casa ao Criador, o meu Criador, né? E fui aprendendo sobre a pessoa de Cristo Jesus. Porque, claro, é um mistério de nosso Deus. Deus enviou Cristo. E através de Cristo nós temos a verdade sobre o Criador. Não tem pra onde correr. Porque se você for fazer uma pesquisa, né? Se você for realmente parar e pensar e tirar de você todas as suas conclusões humanas, porque a nossa mente humana, ela fantasia muita coisa, sabe? Mas se você for não para a razão, a lógica, e você ter uma razão, um discernimento, e pesquisar não custa. Busca todos que ressuscitou. Buda está no templo, Gandhi está no templo, que é um dos deuses da Índia, um dos. Todos esses, eles estão lá. Mas Jesus não. As evidências científicas provando que não. Mas assim, é sempre bom ressaltar uma coisa. É sempre bom dizer que é bom cada um ter experiência com Deus. Como Deus queira fazer. Como Ele aprove Ele fazer. Porque aí você vai entender o que eu estou falando. E nisso, eu fiz aquela limpeza toda. Eu tive ali todo um processo. Conheci a palavra de Deus. Eu fui a cada semana estar reunida com meus irmãos. Já não era mais aquela obrigação que eu tinha de ir toda terça-feira. Não, eu tinha prazer de estar ali, né? Com meus irmãos porque eu vivo na Espanha, né? Deus também, ele já tinha um plano, né? Ele já tinha um plano, como tem para você também. Não adianta você querer esquivar. Não adianta você querer botar atalhinhos, porque se você ver a história de um homem da Bíblia, que é como é o nome dele? Jonas. Ele queria botar atalhos, queria fugir do que Deus mandou ele fazer. Não tem pra onde correr. Aí também passagens aí nos Salmos que você pode buscar, que diz, onde é que eu vou me esconder? Eu vou para debaixo da terra, eu vou para o Sheol, eu vou para da árvore. E ele tá te vendo. Não tem pra onde você correr, meu nego, minha nega. Ele tá te vendo. Entendeu? E aí eu fui crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Foi só gozo, sim. Peraí. Mas a gente confunde muito uma coisa. Porque a vida do cristão é só alegria. Não. Mentira. Ele diz o que lá? Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu tive e tenho. Eu tenho todo dia luta, como você tem. Porque nós estamos aqui ainda. Ainda não temos a glorificação total, plena, o gozo total. Vamos ter, sim, no novo céu e nova terra. É promessa do Pai. Hanamashai, Keilayasudinai. É promessa dele. E se ele prometeu, tá prometido. Já tá batido o martelo do juiz. Ninguém pode revogar essa ordem. Isso já é outra história, já é outro tema a tratar, a compartilhar no momento de Deus. Então, eu cresci ali na graça, no conhecimento, na palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa, viu pessoal? A minha carne é preguiçosa para ler a palavra, muito preguiçosa. Tenho que ficar ali, ó, Senhor, me ajuda, me empurra. Vamos lá. Fui crescendo na palavra e tive toda uma mudança na minha vida. Eu me separei, né? Deus, ele tinha um propósito com a minha vida. Não era um casamento dentro da vontade de Deus, porque eu não tive filho naquele casamento. Foi um casamento carnal. Hoje eu entendo que foi um casamento da minha carne. E por que da minha carne, Verônica? Por que tá falando carne? O que é isso? É da minha vontade. A vontade nossa é carnal, humana.
Não é a vontade de Deus. Hoje eu estou casada com meu esposo e Deus me tira da Áustria, Deus me fez conhecer meu esposo, Deus me deu um sonho, mas aí teria que ter outro vídeo para contar, outra parte, né? Em outro momento, porque eu não quero que vocês tirem a atenção de vocês para isso aqui, para esse testemunho. E se Deus permitir, estarei contando essa outra parte, amém? E hoje estou na Espanha, né? Eu tenho meu primogênito, Gabriel, minha bênção de Deus. Tem um gênio, porque nele reina ainda a natureza, tem ainda nele o adâmico. E eu quero dizer uma coisa para vocês que têm filhos, tá? Não se ire tanto, porque é a natureza adâmica. Essas iras de nossos filhos. Nós temos que ter muita sabedoria. Daí teria que ter outro vídeo, outro áudio para poder explicar isso. Hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, num tempo de Deus. Há uma promessa de Deus para mim de voltar para o Brasil. Eu espero, porque eu amo a minha nação. E sei que Deus tem um propósito lá dentro para vidas. E eu sempre digo ao Pai, eis-me aqui, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu tenho é dele, é emprestado. Realmente eu posso dizer para vocês, irmãos em Cristo, para os irmãos em Cristo agora, que meus pés não envelheceram, como diz a palavra de Deus. A comida no prato não faltou. E não é fácil você estar em nações que não é sua, mas é de Deus. É de Deus as nações, não é do homem. A gente enfrenta muito preconceito, mas Deus é o dono de todas as coisas. E, eu posso sentir a presença de Deus neste momento. Alaiaçai, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de vida. Ele é um Espírito de vida. Eu voltei, né, para a Áustria e ali foi todo aquele processo. E o que eu estava comentando aqui? E Deus me fez chegar no lugar que eu tinha preparado, a família, antes da fundação do mundo. E aqui estou, rompendo em fé, né? Rompendo em fé. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu tive as crises de pânico, porque é algo assim que fica ali no subconsciente, mas eu tenho vencido. Pela glória de Deus. Deus me libertou assim de meus temores. Hoje eu oro ao Senhor para que me liberte do medo de voar. Eu peço a vocês, irmãos em Cristo, que orem por mim, tá? Vocês, irmãos em Cristo, que já têm experiência, orem por mim a questão de voar. Eu sei que Deus vai me levar em alguns lugares e eu preciso pegar esse pássaro gigante. Para só verter um pouco, né? Para não ficar um pouco chato. E eu estou aqui, igreja. Irmãos, vocês que estão me ouvindo, eu não falo só a igreja de Cristo, eu falo vocês também que estão ouvindo, né? E agradeço a Deus por essa oportunidade e agradeço a Deus pela vida da irmã que está aí fazendo esse trabalho. Deus nos apresentou aqui no canal dela. Eu agora não me lembro do nome. Ela me perdoe, porque eu sou para gravar nome difícil, mas ela já está no meu coração. E é isso. Deus, ele é real. Deus em Cristo Jesus é real. Deus existe. A palavra de Deus, eu não estou aqui botando propaganda de nada, eu estou aqui falando a minha experiência, você tem que ter a sua com ele, fala com ele aí, eu quero conhecer esse Deus da Bíblia e ele terá a maneira dele chegar até você. Eu quero ler o texto que marcou aquele momento do meu processo de crescimento com Cristo na palavra, que diz assim, está lá em Efésios, no capítulo 2, o versículo 1 em diante, que diz: Antigamente, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus de tal maneira, da ira de Deus de tal como todos os demais. Vamos lá, verso 4.
Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. Esta é a passagem que marcou a minha convenção. Todos nós, cada um que passou tem a sua, essa marcou. E esse é um texto que diz as condições do homem sem Cristo, do adâmico, do primeiro Adão, do segundo Adão vivo em Cristo Jesus. E comparto esse texto, deixo para a meditação daqueles que estiver ouvindo aí. Ai, glória a Deus. Eu agradeço a Deus porque Deus é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo. Eu vou lembrar de novo aí as fotos que aparecem, o mapa do sul da Itália, lembrando do lugar onde apareceu o anjo do Senhor, aí onde estou marcando com essa flor, foi justamente nesse lugar onde estou apontando aí, que o anjo subiu lá para me dar a flor e depois desapareceu em forma humana. Se vocês forem na própria Bíblia, vocês vão ver que os anjos eles têm poderes de tomar forma humana de varão a aparecer na terra com o propósito de Deus. E a flor aí, essa é uma flor que eu peguei na internet, porque é a mesma flor da mesma planta, porque a que eu estou mostrando aí no livro que está seca, já secou, foi 2008. Recordando que meu encontro com o anjo do Senhor, com Cristo, foi em 2008, agosto. Eu não falei nos primeiros áudios, me lembrei agora, peço desculpa. 2008 de agosto, cidade de Itália Sud-Leste, meu encontro com o Senhor. E aí está, e eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, a paciência de ouvir, tá? Porque sem paciência a gente não pode avançar, é importante a paciência, e estamos aí. E Deus abençoe cada um de vocês, tá? E se Deus permitir, já estaremos aí, estarei aí novamente, gravando, não sei, contando a outra parte da minha história aqui na Espanha, tá? Mas aqui, o importante daqui é olhem para Cristo, não olhem para mim não, viu? É Cristo, a pessoa de Cristo. Ele é real, ele é vivo, ele existe. E é o plano de salvação que Deus tem para nós. Não vá como você tá não, hein? Como nós estamos em crise aí de pandemia, não vá como você tá. Muito obrigada, pessoal. Deus abençoe.